Questão sobre trigonometria no Enem. Vem comigo! Olá, sou o professor Gerson e vou resolver a questão 166 da prova cinza de matemática do Enem 2025. Vamos ver a questão então. Diz o seguinte: o dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R por meio de dois deslocamentos lineares, navegando a uma velocidade constante. Movimento linear significa andar em linha reta, né? Essa viagem será feita durante a noite, e como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou a seguinte rota. Então, a rota que ele planejou. Primeiro, dá para acompanhar pelo gráfico embaixo, olha. Partir do ponto P, na direção 110, né? Tá ok? Na direção 110, e navegar por 4 horas, alcançando um ponto Q. A partir do ponto Q, na direção 90, e navegar por 2 horas, alcançando o destino R. Vamos dar uma olhadinha aqui. Okay? Então, o que ele pretende fazer? Saiu do ponto P, ele pretende andar na direção 110, 4 horas. Eu pus um V aqui, porque como a velocidade é constante, o tempo que é 4 horas, né? Tempo vezes velocidade, me dá a distância, tá? Por isso que eu pus um V aqui. Então, ele andou 4 horas aqui, na direção 110. Depois ele vai andar 2 horas na direção 90. E atingir o ponto R. Então, é isso que ele pretende fazer, tá? Tem a bússola, sai daqui, anda 4 horas nessa direção, anda 2 horas aqui, chegou no ponto R. Tá claro? Bom, tranquilo, né? Se não fosse um erro grave, né? Continuando aí. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, o fez na direção 340 em vez de 110. Olha só, ia para o 110, foi para o 340. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Primeiro, partiu do ponto P na direção 340 e navegou por 4 horas, alcançando o ponto S. Partiu do ponto S na direção 90 e navegou por 2 horas, alcançando o ponto T. Vamos ver então. Então, na verdade, ele fez isso aqui. Ao invés de ele pegar a direção 110, ele pegou a direção 340. Aí ele foi para cá, ó, subiu até aqui. Aí ele andou 2 horas, 4 horas também. Depois ele andou 2 horas para cá. Então, ao invés de ele parar em R, ele foi parar em T. Olha o erro que ele cometeu. Bom, eu vou mudar a página aí para a gente continuar então o problema. Vamos lá. Continuando então, vamos lá. E daí ele diz o seguinte: o dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar ao ponto T, lá em cima. Com isso, agora ele precisa definir a direção, né, e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T, chegar ao ponto de destino R, por meio de uma rota retilínea, uma reta só. Considere 0,64 como aproximação para cosseno de 50. Veja que vai dar trabalho, né? A direção e o tempo aproximado de navegação que o dono da embarcação deve utilizar são, respectivamente, ok? Então vamos lá. Então ele diz aí que cosseno de 50 é 0,64. Eu não anotei aqui. Bom, vou pôr aqui. Cosseno de 50, 0,64. Esse é um dado do problema também. Bom, então o que ele quer fazer agora? Agora ele quer pegar o ponto T e vir até aqui direto. É isso que ele quer fazer. Tá claro? Bom, então essa é a figura. Aqui, eu coloquei aqui então o sistema, né? Ok? Esse ângulo aqui, olha, da vertical para cá é 110 porque é dado do problema. Ele diz então que ele andou aqui na direção 110. Então esse ângulo aqui, ó, é 110. Agora, aqui em cima, ele vai dar para 340. Se aqui 340, uma volta completa é 360, esse ângulo aqui é 20 graus. Portanto, esse ângulo aqui é 20 graus. Tá claro? Então, na realidade, eu tenho um ângulo aqui de 130. A direção que ele quer aqui
vejo que é paralela aqui, ó. Se eu traçar de S até Q, é paralela. Portanto, isso aqui me dá um triângulo. Olha, PSQ me dá um triângulo. Eu vou desenhar ele aqui embaixo, ó. Ok? Então aqui é P. Virei ele para cá, né? Então aqui é S e aqui é Q. Ok? É esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Esse ângulo aqui em cima é esse ângulo aqui, 110 mais 20. Ele é 130 graus. Aqui é 4V, aqui é 4V e aqui é o X da questão. Tá claro? Aqui é o X da questão. Bom, agora o que eu tenho que fazer é resolver esse probleminha aqui, tá bom? Eu vou dar uma apagada aqui, vou cortar um pouquinho e a gente já volta então a resolver esse problema aqui. Dando continuidade, então, só uma observação aqui. Se nós olharmos as respostas, é importante, porque se você precisar chutar no Enem, note que tem a direção 135 e 45. 45 não pode ser, tá claro? Então a gente já elimina a direção B e a alternativa B e E, porque não pode ser 45, porque vejam aqui, olhando aqui mesmo o desenho, se 45 graus ele vai para cima e ele está vindo para baixo, então não pode ser 45 graus. Olhando aí a bússola aí, o 135 é razoável. Então a resposta, o ângulo aí é 135, é nessa direção que ele vai caminhar, tá bom? Então a alternativa A, C ou D. A alternativa B e E já estão eliminadas. É questão de calcular o tempo agora, tá bom? Então vamos calcular o tempo. Bom, como eu falei, tem um triângulo aqui. Vamos usar então a lei dos cossenos, tá ok? Desculpa. Não tá certo, a lei dos cossenos, vai do sino, a lei dos cossenos, tá bom? Você sabe Pitágoras, né? Por exemplo, se fosse 90 graus aqui, eu teria aqui x, dá para ver aqui, né? X ao quadrado é igual a 4v ao quadrado mais... Fazer o seguinte, eu vou tirar o v, porque eu não preciso do v para resolver, depois eu coloco ele no final. Vou deixar só o 4. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso é Pitágoras, tá claro? Mas aqui não é 90 graus. Portanto, eu uso a lei dos cossenos. Eu vou pegar e vou subtrair duas vezes o produto dos dois lados. 4 vezes 4 vezes cosseno do ângulo oposto a ele, 130 graus. Tá ok? Essa é a lei dos cossenos. Tá claro? Então, Pitágoras até aqui, menos duas vezes essa conta que eu tenho que fazer. Tá claro? Por que ele dá o cosseno de 50 graus? Se eu pegar o círculo trigonométrico, eu tenho aqui 130 graus, aqui é 180, 90, vamos por aqui 130. 130 está aqui, tá? Se eu puxar aqui, eu tenho o cosseno. Mas se eu puxar aqui 50 graus, aqui, ó, continuando aqui embaixo, eu vou ter o mesmo cosseno, só que oposto. Portanto, cosseno de 50 é igual a menos... Então, se cosseno de 50 é 64, cosseno de 130 é igual a menos cosseno de 50. Essa é a regra, tá ok? Devido ao próprio círculo trigonométrico. Então, na realidade, eu vou pegar o cosseno de 50 e vou colocar o sinal menos. É isso que vai acontecer. Então, fica x ao quadrado igual a 16 mais 16 menos 8, 32 vezes menos 0,64. Essa conta que eu faço. Tá claro? Bom, então, x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16, 32, menos com mais 32 vezes 0,64. Vou pôr 32 em evidência. 32 que multiplica 1 mais 0,64. Ou seja, 32 vezes 1,64. Essa é o x ao quadrado. Mas essa parte aqui embaixo eu não preciso mais.
Vamos apagar aqui então. Deixa eu... Então, faltou x ao quadrado aqui. Deixa eu escrever 32, só para facilitar um pouquinho. 32 eu vou escrever que é 16 vezes 2 vezes 1,64. Tá claro? Então, x ao quadrado é igual a 16 vezes... Bom, aqui vai dar 3,2, 3,28, né? 3,28. Por que eu fiz isso aí? Porque eu preciso extrair a raiz. A hora que eu extrair a raiz, vai ser raiz de 16 vezes 3,28. O 16 sai da raiz, né? 4 vezes raiz de 3,28. Tá? Bom, aqui, raiz de 3 é 1,7. Eu não vou fazer a continha, porque não vou conseguir fazer isso aqui. Mas veja, é mais do que 1,7. É mais do que 1,7. Então, vou por aproximação. Se fosse 1,5 vezes 4, daria 6. Mas como é mais do que 1,5, vai dar mais do que 6. Então, ele deve dar 7. Portanto, o x deve ser 7, alguma coisa. Eu vou pela resposta aí, tá ok? 7 horas e 15 minutos. 12 horas também está fora. Eu podia ter tirado antes também, não poderia ser 12 horas. Então, 135 na direção 135 e 6 horas, ou na direção 135 e 7 horas e 15 minutos. Aqui vai dar as 7 horas e 15 minutos pela aproximação. Portanto, é a alternativa A resposta do meu problema, tá ok? Bom, é um pouco chatinho de se fazer, mas espero que tenha entendido, então. Até o próximo exercício.